O mistério do padeiro desaparecido, segredos da receita do sol. Gente, vocês não vão acreditar no babado que eu vou contar hoje. Imagina uma padaria que é o coração da cidade, onde todo mundo se reúne para saborear aquele pão quentinho e aquele bolo fresquinho. Mas de repente, algo inexplicável acontece que transforma a rotina do lugar em um verdadeiro mistério. Tudo começou na Padaria do Sol, um estabelecimento tradicional comandado pela querida Dona Clarice. Ela tinha orgulho do negócio e contava que a receita secreta de seus pães e doces vinha de gerações passadas. Um dia, o padeiro principal, Henrique, um jovem talentoso e carismático, desapareceu sem deixar rastros. Ninguém sabia se ele simplesmente cansou da rotina ou se havia algo muito mais sinistro por trás daquele sumiço. Logo após o desaparecimento de Henrique, os clientes começaram a comentar que algo estava diferente. O pão, antes crocante e delicioso, agora chegava um pouco sem graça, e os doces não tinham o mesmo sabor de encanto. Dona Clarice, preocupada, mandou procurar o padeiro, mas o rapaz parecia ter evaporado. Certo dia, enquanto reorganizava os forros do fundo da padaria, um jovem aprendiz chamado Lucas, que havia começado a trabalhar ali há poucos meses, encontrou uma velha caixa de metal empoeirada, escondida atrás de um armário. Curioso, ele abriu a caixa e descobriu um caderno de receitas com anotações manuscritas e recortes de jornais datados de mais de 20 anos. O caderno pertencia a Henrique. Nas páginas, o jovem padeiro contava sobre uma receita especial, um pão que ele chamava de Pão do Sol, que, segundo ele, tinha o poder de alegrar o dia de quem o comesse. Mas, mais do que isso, havia menções enigmáticas sobre um ingrediente secreto, que ele só conseguia obter após uma noite de tempestade, em que ele afirmava ter recebido uma visita misteriosa. As anotações eram repletas de detalhes, descrevia a textura da massa, a temperatura ideal do forno, o tempo exato de fermentação e principalmente mencionava uma poção feita com ervas exóticas e um toque de algo que ele chamava de lágrimas da lua. Lucas ficou fascinado com aquelas palavras e começou a investigar. Ele conversou com alguns antigos funcionários e clientes da padaria. Foi então que ouviu um boato. Alguns diziam que na época do desaparecimento de Henrique, ele estava obcecado em descobrir o segredo daquela poção, acreditando que ela era a chave para criar o pão perfeito. Outros afirmavam que havia uma rivalidade secreta entre Henrique e um ex-chefe da padaria, que tinha tentado roubar a receita para si mesmo. Determinado a descobrir a verdade, Lucas reuniu todas as provas que pôde encontrar e procurou Dona Clarice. Quando ela viu o caderno, os olhos dela se arregalaram. Eu sempre soube que aquele rapaz era especial, disse ela com a voz embargada. Mas ele também era tão impulsivo. Fiquei com medo de que, se alguém descobrisse o segredo, o negócio da família estaria perdido. Dona Clarice contou que Henrique havia deixado uma última mensagem no caderno, escrita às pressas na última página, que dizia: se vocês acharem este caderno, sigam a receita e procurem a verdade. A poção que aprendi a fazer é para aqueles que têm coragem de mudar o destino. Mas cuidado, há forças que querem manter esse segredo enterrado. A partir desse momento, Lucas se viu dividido. Ele queria revelar o segredo e honrar a memória de Henrique, mas também sentia um certo medo de que, ao revelar a verdade, poderia desencadear uma série de problemas. Enquanto isso, a qualidade dos produtos da padaria piorava cada vez mais, e os clientes começaram a reclamar. Alguns até afirmavam que em noites de tempestade, ouviam sons estranhos vindos do porão. Lucas então decidiu ir até o porão na calada da noite. Com uma lanterna na mão e o coração acelerado, ele subiu as escadas rangentes. Lá, em um canto escuro e empoeirado, ele encontrou uma porta secreta escondida atrás de caixas velhas. Com a chave que havia sido deixada junto com o caderno, Lucas conseguiu abrir a porta. O que ele encontrou lá dentro fez sua mente trabalhar a mil. Era um pequeno laboratório improvisado, com frascos de vidro contendo líquidos de cores variadas, um conjunto de ervas secas e anotações sobre combinações e experimentos. Ao folhear essas anotações, Lucas descobriu que Henrique acreditava ter criado algo mais que um simples pão. Ele falava sobre uma transformação, algo que não apenas melhoraria o sabor, mas que poderia, de alguma forma, curar as tristezas e trazer esperança para quem o comesse. Mas havia também uma advertência: não abuse da poção. Se for usada de forma errada, a magia pode virar contra você e trazer infortúnios. Lucas não sabia se aquilo era só uma metáfora ou se havia algo verdadeiramente mágico na receita.
decidiu que iria tentar preparar o pão do sol na padaria, como uma forma de honrar a memória de Henrique e, quem sabe, trazer de volta o brilho à padaria. No dia seguinte, Lucas reuniu todos os ingredientes, alguns dos quais já não eram mais fáceis de encontrar, e preparou a massa com toda a precisão que o caderno pedia. Durante horas, ele trabalhou na cozinha, misturando os líquidos, as ervas e seguindo cada instrução à risca. Quando finalmente o pão ficou pronto, algo mágico aconteceu. O aroma que invadiu a padaria era inexplicavelmente doce, com um toque de nostalgia, como se carregasse em si a energia de um passado distante e doloroso, mas também de muita esperança. Os clientes que passaram pela padaria naquele dia se surpreenderam com o novo sabor. Alguns até disseram que se sentiram mais alegres, como se uma luz tivesse sido acesa dentro deles. Dona Clarice, emocionada, abraçou Lucas e disse: "Você trouxe de volta o que eu pensava ter perdido para sempre." E assim a padaria recuperou seu encanto, o mistério do padeiro desaparecido e da receita mágica virou lenda na cidade. Lucas continuou a aperfeiçoar o pão do sol, e o laboratório secreto no porão foi preservado como parte do legado de Henrique. E aí, meus amores, o que vocês acharam dessa história cheia de mistério, paixão pela culinária e segredos de família? Se você fosse Lucas, teria coragem de desenterrar esse laboratório e preparar o tão lendário pão do sol? Comente aqui embaixo o que você faria se encontrasse um segredo desses. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele like maroto e compartilhar esse vídeo com os amigos para que todos conheçam essa história incrível. Até a próxima fofoca no Fofocando na Cozinha. Tchau!